Vivemos num mundo automatizado, vídeos rápidos, respostas automáticas, interações instantâneas, scroll infinito, sempre à procura do próximo estímulo. Consumimos conteúdo sem parar, mas raramente paramos para absorver, para entender, para ouvir, para conectar. A vida é um corre-corre, mas eu pergunto, corremos para o quê? Estamos sempre com pressa, mas para ir para onde? Qual é que é o destino? Qual é a etapa que tanto queremos atingir? No Nhami, fazemos diferente. Quebramos o ciclo. Aqui, desaceleramos. Criamos espaço para conversas reais, para histórias que não cabem em vídeos de 60 segundos. Aqui paramos para escutar e para celebrar cada conversa que por aqui passa. Damos o microfone às vozes que, na maior parte das vezes, são esquecidas. Abraçamos todas as culturas porque sabemos que é na interculturalidade que enriquecemos, como pessoas e como sociedade. Este é o Nhami, o podcast que alimenta conexões. Estou cheia de fome. Nhami, o podcast que alimenta conexões. Grande bico, papá. Há uma ironia antiga na história da gastronomia. Dentro de casa, a cozinha sempre foi território das mulheres, mas quando a porta se abre para o mundo profissional, quase não as vemos sentadas à mesa da decisão. A técnica, o prestígio e o palco foram durante demasiado tempo reservados a outros, enquanto mãos femininas, tantas vezes invisibilizadas, seguravam panelas, alimentavam famílias e mantinham tradições vivas sem qualquer holofote. É nesse cruzamento entre invisibilidade e força que nasce a história da nossa convidada. Ruth Falcão é filha de Luanda, a única menina entre 7 irmãos. Aprendeu cedo o que é cuidar através da comida, ao lado da mãe, entre cheiros, panelas altas e risos de família, foi construindo o seu paladar e o seu sentido de pertença. Trouxe essas raízes para Lisboa, mas trouxe também algo maior, uma visão empreendedora que transforma a memória em futuro. Hoje, Ruth não cozinha apenas pratos, ela cozinha possibilidades. Empreende, cria, cuida e levanta a voz num setor onde as mulheres ainda são poucas. Traz histórias, afetos e uma mão solidária que aquece quem se senta à sua mesa e quem cruza o seu caminho. Esta é a conversa com uma mulher que prova todos os dias que quando damos palco às nossas raízes, elas florescem e que a cozinha, afinal, pode ser mesmo um lugar de mudança. Sejas muito bem-vinda, Ruth. Bem, emocionei. Ela emociona-se mesmo! Não sabia. Quando se fala em afeto, porque assim, pronto, né? Eu sou imigrante, hoje já sou portuguesa, mas havia vezes, imagina, eu sou voluntária social há 20 anos. E havia vezes que as pessoas me diziam, em vez de trabalhar, estás aí a cuidar dos sem-abrigos. Eu disse, alguém tem que o fazer. Alguém tem que fazer e o dinheiro não é mais importante. O dinheiro para mim é passageiro, eu sou tripulante. Porque hoje a gente pode ter dinheiro. Porque há muitas pessoas que têm dinheiro, mas são infelizes. Que lhes falta colo e porque assim, têm muito dinheiro e são arrogantes, não deixam que as pessoas cheguem a eles para lhes dar o que é necessário, que é colo, carinho, um abraço, porque há abraços que curam. Então, se nós pensarmos só no nosso umbigo, há muitas pessoas que vão acabar por morrer, não porque não têm dinheiro, mas porque não têm afeto. Meu Deus, poderoso. E então, por exemplo, eu passei por uma situação, hoje eu sou mãe de 2 filhos vivos, mas eu perdi 10 filhos. Perdeste quantos? 10. 10 filhos? Sim. E assim, as pessoas, eu me lembro que a enfermeira Antônia, que é uma enfermeira que trabalhava no Alfredo Antônio, a doutora Alfredo da Costa, que é onde os filhos nasceram, disse assim, como é que tu
acabas de perder um bebê e estás com essa energia. Eu disse, tristezas nunca pagaram as minhas dívidas. Se eu ficar a pensar no que já foi, eu vou entrar numa depressão. Eu sou pobre para ser depressiva, não posso. Eu não posso permitir que fique numa depressão por causa de um filho que não ficou. Não posso. E então eu levava a minha vida a rir. Claro que havia vezes que eu chorava, né? Não sou de ferro, mas eu não me permitia aquele sofrimento. Eu dizia, bem, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que ir trabalhar, tenho que fazer. E às vezes no gozo eu dizia assim, ainda bem que a vontade de Deus é maior, amai-vos e reproduzir-vos. Então vamos, e gozava muito isso, como meu marido disse, vamos fazer de novo. E pronto, íamos fazendo de novo, às vezes não dava resultado. E pronto, e hoje temos os nossos 2 filhos e muitas vezes eu digo, ainda bem que eu não permiti ficar deprimida. Porque é preciso a pessoa ter garra, né? Sim, não vou me permitir que isso aconteça. Mas foram perdas durante a gravidez, é isso? Sim, foram vários casos. Eu tive 2 ectópicas, que era mesmo obrigado a interromper, mas graças a Deus nenhuma delas eu fui operada. Ok. Mas eu tive 2 gravidezes ectópicas e as outras... O primeiro foi dos piores, porque teve que ser tirado, já estava com 6 meses, morreu dentro de mim, e foi uma negligência, porque no entanto, eu fiquei 4 dias em coma depois do que aconteceu no Amadora Sintra. Ruth, agora vamos tornar isto um bocadinho mais... Alegre. Alegre, exatamente. Aliás, tu és uma pessoa muito bem disposta, Sim. sempre com um sorriso, por isso vamos aqui tornar o episódio mais alegre. Mas é verdade também que às vezes as pessoas que... estão sempre bem dispostas, que veem sempre o lado positivo, digamos assim, da vida, são pessoas que também trazem uma grande história por trás, que trazem mágoas, trazem tristezas e que realmente que lhes dá esta visão mais bonita da vida, porque percebem que isto é curto. Então vamos tentar aqui dar o máximo dos nossos sorrisos, o máximo do nosso tempo aos outros, e é isso que eu vejo muito em ti. Sim. Só quem passa, né, por situações difíceis consegue ajudar melhor o outro, porque sabe o quanto é difícil, né? E então, porque quem nunca passou acha, não, por exemplo, muitas pessoas julgam os sem-abrigo, estão na rua porque querem. Não. Eles não estão na rua porque querem. Eu já saí uma vez da minha casa, fui dormir na rua. O meu marido acha que eu sou maluca, mas eu fui para entender um bocadinho. E é assustadora, porque estás sempre preocupada se vão te assaltar, se não, se vão mexer nas tuas coisas. E na rua nós na rua de Portugal nós temos escritores, temos artistas, desenhistas fabulosos que estão na rua mesmo porque a vida deu voltas. Só quem mesmo vai para a rua e conversa com eles sabe que eles não estão na rua porque querem. Então diz-me uma coisa, tu saíste do conforto do teu lar e foste dormir para a rua para perceber o que é que as pessoas que dormem na rua passam. Sim. Foi isso que tu fizeste. E foi num dia de inverno. Além de passarem frio, é o medo, o receio. Há muitos que preferem dormir de dia. Por isso é que às vezes nós na rua vimos eles estão ali encolhidos. Dormem de dia para depois à noite estarem acordados por conta deste receio de serem assaltados. Houve uma altura, isto já aí há 16 ou 17 anos, que há pessoas que ofereciam aos sem-abrigos comidas envenenadas. Houve muitas mortes. Eu ouvi falar dessa história. Sim, houve muitas mortes. Por isso é que eles agora não recebem comida de pessoas que não estão identificadas. Nós, quando vamos à rua dar comida, estamos identificados com os nossos coletes. Eu já fiz com colegas meus de escola, por exemplo, mas tive que pedir autorização à Legião da Boa Vontade para usarmos os coletes, porque eles não recebem por essa situação que já se passou. Pessoas malvadas, né, davam comidas envenenadas para matar os sem-abrigo. Ai, meu Deus. Bem, Ruth, vamos começar pelo início. Já voltamos aqui ao teu trabalho com a Legião da Boa Vontade. Vamos começar pela tua infância. Bem, a minha infância... Bem, eu sou a única menina, né, no meio dos 7 rapazes, então fui muito Maria Rapaz. Eu fui aquela menina que jogou bola, que trepou árvores, muito traquina, mas que a minha mãe chamava sempre para a cozinha.
que achava que tinha que aprender a cozinhar, que tinha que ser boa dona de casa, porque se um dia casasse, os homens prendem-se pelo estômago. Uma mulher que sabe cozinhar faz um bom casamento. A ideia da minha mãe era essa. É da minha também, acho que infelizmente acho que ainda é um bocadinho geral. Sim, e então era sempre tens que cozinhar. Embora a minha mãe também ensinava os rapazes, porque eu era muito refilona. É que vou aprender. Esses rapazes todos, eu é que vou cozinhar para eles todos. Então, os meus irmãos, graças a Deus, também sabem cozinhar. Pronto, então, Eras a mais velha, mais nova? não, eu sou a do meio, continuo ok, no estás meio, ali já no perdi meio. alguns irmãos e continuo no meio, sou mesmo do meio, então posso chatear o mais velho ou o mais novo, estou bem equilibrada. Mas por ser mesmo a menina, era sempre, tens que aprender a cozinhar. E depois a minha mãe é muito criativa na cozinha, sempre foi, ela com pouco fazia muito. E a minha casa, mesmo na altura de muitas dificuldades, a minha mãe, sempre tivemos casa cheia. Porque é o vizinho que vem e sempre nós recebemos toda a gente na nossa casa, quase não fechávamos a porta, era sempre porta aberta. Isso é em Luanda, Sim, não é? sim, isso em Luanda. Então a minha mãe sempre cozinhou muito, já pensando, e se aparecer alguém? Esse hábito eu carreguei até aqui. Minha mãe também tinha esse hábito, ou seja, Sim. cozinhar sempre para mais, porque nunca se sabe quem pode Sim, quem pode aparecer. aparecer. E nós, uma visita, era sempre oferecer um prato de comida, é um hábito mesmo já bem nosso. Então tive uma infância, digo que feliz. Ia para muitas, as nossas férias eram nas casas dos tios, né, dos avós. E eu digo que eu tive uma infância muito feliz, muito feliz. Então, a tua mãe foi sempre a tua referência na cozinha, não é? sempre, Começaste a cozinhar com quantos anos? Bem, a primeira vez que eu cozinhei com a minha mãe, acho que eu tinha 6 ou 7 anos. A primeira vez que eu cozinhei com a minha mãe foram só os bolinhos, que são os napolitanos doces. Há salgados e aos doces, né? Mas, porque havia aquelas festas da escola que nós tínhamos que levar qualquer coisa, um doce ou um salgado. E a minha mãe, para levar, vem fazer, faz comigo e pronto. Sim, é mais ou menos com essa idade. O que é que são os napolitanos? São os salgados que é feito com farinha, ovo, leva bastante ovos. E depois os salgados leva ervas, né? Salsa, coentro, muito picadinhos, cebola. E depois pode pôr piripiri também. Depois pica-se e corta assim, faz um rolinho e depois corta os... Fica mais ou menos do tamanho da parecuca e depois frita-se. Ok. E guarda-se num sítio, coisa, dura bastante tempo. Sim. Muito bem. E diz-me uma coisa, porque esta veia de empreendedora, de começar a ganhar dinheiro, vem já desde muito pequenina. Sim. Porque eu ouvi uma entrevista tua, acho que foi para a RTP África, se não me engano, em que tu falavas da primeira vez que tu começaste a empreender, que foi a vender pulseiras, foi uma Sim. coisa desse género, não é? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Então, eu fazia as pulseiras, que eram chamadas pulseiras do Mussulo, em Angola ainda. Eu tinha na altura 13, 14 anos e fazia a Feira da LAC. A LAC é um programa de rádio, LAC Antena Comercial. Eu vendia lá e também está a ver a vassoura de palitos, vassoura de barreira, aquela vassoura feita de pau de palmeira. Sim. Eu decorava aquelas vassouras, eu pintava, depois fazia um arranjo com aquelas vassouras e vendia aquilo também. Pronto, comecei lá e depois fui convidada pelo Catarino Rodrigues, que hoje é meu compadre, para fazer parte dos Jovens LAC. E fui fazer parte dos Jovens LAC. Nessa altura também, às vezes era convidada para fazer... para dar voz a algumas histórias. Isso era gravada na Orion também, que era perto da minha casa, e era convidada para uma equipa de teatro que era de Julo. Então, sempre fui assim, muito me enfiava em vários cantos, com vários no mundo do teatro, no mundo da música, com atores. Sim, então fui fazer rádio LAC, Jovens LAC. E também depois fazia protocolo, porque esta empresa organizava eventos que são as chuvas de estrela. Na altura era chuva estrela, agora é estrelas do palco,
mudou de nome, sim. E pronto, e fui fazendo isso e vendi as pulseiras do Mussulo. Como eu não podia ir para o Mussulo, né, porque tinha que atravessar, que eu fazia as pulseiras e ia até o embarcador. E vendia lá, e os miúdos iam vender no Mussulo. Pronto, fazia também para as escolas, às vezes, sim. Então foi sempre a tua infância, adolescência foi sempre mais ligada a artes do que propriamente a cozinha. Sim, Cozinha primeiro era só sim. mesmo em casa. Sim, cozinha era só mesmo em casa. E depois eu voltei a pegar na cozinha quando eu entrei para o ensino médio. Ok. Eu e uma colega, que era também chama-se Ruth, a Ruth Mariana, ela disse: olha, a cantina da escola está a vendem coisas, mas não são muito boas, por que nós não vamos fazer assim um negócio? Então, eu fazia bolinhas e preparava sanduíches, pão com coisa, e ela levava os sumos, e nós vendíamos entre Na os escola? colegas. Vendíamos na escola, mais barato, um bocado mais barato que na cantina. Oh, meu Deus! Mas as pessoas na escola, os diretores, Não, o sabiam? pior é que há pessoas que vinham comprar. Diziam assim: vocês não podem fazer isso, mas não, mas compravam. Era muito engraçado, por acaso era uma fase muito engraçada. E na altura nós estávamos a nos formar para ser professores, que é pior. Estávamos no Ina Garcia Neto. Os professores diziam: vocês não podem fazer isso, mas tem aí uma sanduíche. Trouxeram-se vem tão fora da escola, mas muitas vezes eles encomendavam, é verdade. Então, a vossa comida, aquilo que vocês preparavam, Sim. era melhor do que aquilo que a cantina E também eram mais oferecia. baratos. Ah, sim. Sim, vendíamos ligeiramente mais barato, porque muitas vezes nós estávamos a chegar e já tínhamos colegas à porta da escola à espera, eu quero, sim. E pronto, e íamos fazendo isso. Depois, às vezes vamos fazer uma festa de contribuição dos colegas da Oleira e a gente é que cozinha, pronto, fazíamos muitas vezes também isso. Então mas sempre tiveste aquilo que eu acho muito engraçado, digamos assim, em ti, é o facto de, desde muito nova, pensaste sempre em maneiras de ganhar dinheiro. Sim. Como é que eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu sei fazer, não é? Verdade. De onde é que vem esta veia de empreendedorismo desde cedo? Eu acho que é mesmo um bocadinho da minha mãe, porque a minha mãe, embora o meu pai nunca quis que a minha mãe vendesse nada, mas a minha mãe, por exemplo, ela trabalhava numa fábrica de cigarro e lá em casa ninguém fuma. E a recompensa muitas vezes eram maços de cigarro. Minha mãe tinha que vender aqueles cigarros, né? Porque ela não fumava, tudo bem. A minha avó, sim, fumava, mas não era aquela marca que a minha mãe tinha. Às vezes, uma vez ou outra, a empresa da minha mãe dava a marca que a minha avó fumava, mas aquilo durava imenso, porque eram muitos maços. E então a minha mãe vendia, quer dizer, sem meu pai saber, né? Porque meu pai nunca... Era tipo, não, mulher minha não pode estar a ver, pronto. Então a minha mãe vendia isto, e às vezes as pessoas encomendavam a minha mãe cachupa. A minha mãe faz muito bem cachupa, porque as pessoas pensavam que a minha mãe era cabo-verdiana. Ok. Pronto, muita gente... Mas é angolana, não é? Sim, a minha mãe é angolana, mas lá em Angola há um bairro que é o Sambizanga, lá havia muitos cabo-verdianos, o Sambizanga e o São Paulo. E a minha mãe tem irmãs lá, que hoje as minhas tias também passavam muito por cabo-verdianas e elas gostavam de falar o crioulo, para ainda enganar mais as pessoas. E a minha mãe faz uma cachupa incrível. Então as pessoas às vezes encomendavam, né? E claro, minha mãe dizia assim: olha, não, eu vou fazer, diga que é para uma festa. Meu pai nunca sabia que a minha mãe vendia. Vendia. Sim, mas tinha que ser assim porque ela nunca quis. Ai, Pronto. maravilha. E vieste para Portugal. Pois Como né? é que se deu esta vinda para Portugal? Então, o meu namorado, que é meu marido hoje, veio para cá, porque naquela altura que ele veio, foi na altura que ainda fazia-se as rusgas, levavam os jovens para a tropa, obrigatoriamente. Ele Então- fugiu para não ir para a Sim, tropa, não é? veio para cá e ficou. E era aquela coisa: pá, estás aí, eu estou aqui, vamos acabar com esse namoro, porque distância não dá. Mas o meu padrinho dizia: não, se ele gosta de ti, tens que ir. Ficamos ali um bocadinho, vai, não vai. Disse: não, cada um vai para a sua vida, ele fica lá, eu fico aqui, vou arranjar outra pessoa. Mas os meus pais, no entanto, em 2000, casaram-se e vieram passar a lua de mel. Deram uma Para cá. de mocinhos, vieram passar a lua de mel cá. E o meu marido, na altura meu namorado, sem me dizer nada, aproveitou meus pais cá e fez o pedido. Eu fiquei noiva sem saber. Ai, meu Deus! Tipo, agora não podes fugir. Foi um bocado isso. O meu marido fez o pedido aos meus pais sem eu saber. Eu fiquei noiva sem saber. Mas tu querias casar?
Que isto é importante. Não, na altura não, eu não casei logo. Eu Ok. fiquei primeiro noiva. Fiquei noiva e meus pais voltaram. Não, aliás, antes de voltar, todo mundo a ligar para mim, parabéns, estás noiva. Eu disse, estou noiva. Então eu fiquei noiva sem saber. Mas sabe, meus pais, aquela educação tradicional, bem, nos comprometemos com uma família. Quer dizer, a minha mãe não sabia que eu não sabia. O meu pedido foi uma surpresa para mim. Ok. E então, pronto, eu disse, pá, pronto, já que ele já fez o pedido, vamos ver o que é que isso dá. O pedido foi feito em 2000, eu só vim em 2002. Eu só vim depois da assinatura do Acordo de Paz, porque eu na altura fazia protocolo em Luanda, postado, eu assisti a assinatura do Acordo de Paz. Uau. E a assinatura do Acordo de Paz aconteceu no dia 4 de abril, que por coincidência é o dia da minha primeira filha. Uma data muito importante. E eu vim em setembro de 2002. Mas pronto, lá cheguei um bocadinho assim. Fiquei em casa da minha tia, irmã mais velha da minha mãe, mas a minha tia assim, olha, tu noiva e tal. Tivemos que recomeçar a namorar, porque foram Tinham 3 estado anos. muito tempo Foram 3 sem- anos sem nos ver e tudo mais. Mas pronto, eu pensei assim, não vamos casar já, porque estamos para casar no mesmo ano. Eu disse, não. Vamos viver um ano para ver se perceber realmente é isso que a gente quer e depois, e pronto, e foi assim. Mas aí estamos casados, vamos fazer agora 22 anos de casados. Ai, que maravilha. E casaram cá. Sim, Ou casamos fiz- cá. Casamos cá já. Sim. E então, Meus vieste pais para é que cá? vieram para o casamento. Ok. Vieste para cá em 2002 Sim. e começaste logo a cozinhar ou foi algo que depois apareceu? Como é que a cozinha, como é que depois apareceu o quitutes, não é? Como é que isso se deu? Como é que começaste? Então é assim. Quando eu cá cheguei, primeiro fui trabalhar num salão de cabeleireiro, porque eu também tranço. Então, Mais foi- uma das coisas que a Ruth faz. sim. Então, eu fui trabalhar primeiro para um salão de cabeleireiro, mas depois de 2 meses, como eu não estava contente com a forma que eles pagavam, né, porque eu ganhava 10% daquilo que fazia, e não é. Só 10%? Só ganhava 10%. Depois a senhora disse que ia subir para 20%, mas pronto, aquilo ficou assim, nunca mais. Uma amiga minha que ia embora, ela trabalhava numa casa em Belém, e ela disse-me assim, olha, Ruth, eu vou emigrar, se quiseres ficas com o meu trabalho, porque ali é salário fixo. Eu disse, ok. E na altura a senhora tinha 2 filhos e estava à espera do terceiro. Então eu disse, ok, fui conhecer a casa e a senhora e gostei imenso, fiquei lá a trabalhar. E continuo com contacto com essa família. Posso mandar um beijinho para eles. Família Barahona de Lemos, foi uma família que me acolheu bem e foram ao meu casamento, tudo. Fui lá trabalhar para essa família e pronto. E depois, quando eu saí, como nessa altura eu já estava casei-me, depois eu queria ter filhos, né? E eu pensei assim, bem, estar a trabalhar. Eu entrava às 8h30, saía às 17h, mas eu disse, não, quero ter filhos, não quero trabalhar tantas horas, tenho que ver outras coisas, ou então arranjar uma casa que é só metade do dia, e depois, e também eu queria continuar a estudar. E então falei com eles, por acaso foram compreensíveis, eu fiquei um tempo a passar o trabalho para outra pessoa, e eles mesmo, a senhora mesmo é que me arranjou uma casa que eu só fazia metade do dia. E eu, nessa altura, comecei a fazer bijuterias. Comecei a fazer bijuteria, vendendo bijuteria. E vendia na linha de Cascais, no comboio. Ok. Eu fazia no comboio, as pessoas viam, eu gostei desse brinco, eu gostei. Pronto, eu vendia mesmo assim. Depois, e os anos foram passando, em 2008, eu já tinha minha filha. Depois fui passando outras coisas, né? Perder filho, não perder, né? E pronto. Vou recuar um bocadinho, porque em 2005, quando eu perdi o meu primeiro filho, eu tive necessidade, eu queria muito ter apoio psicológico. Eu queria muito. Mas eu não encontrei isso no hospital. Aliás, o hospital só me respondeu 2 anos depois. Só que nessa altura, o meu marido, ao ajudar uma senhora, percebeu que a Legião da Boa Vontade tinha psicóloga na altura. E eu fui lá pedir ajuda. Quando fui lá pedir ajuda, eles na altura estavam no Benfica,
eles me perguntaram se eu não queria ser voluntária. Foi engraçado. Eu precisava de ajuda, de ajuda e eles também precisavam de ajuda. Sim, eu disse que sim. E então fiquei lá até hoje. E pronto, no princípio eu dava ajuda na rouparia, mas depois acho que cozinha mesmo foi assim que mais me chamou a atenção. Hoje sou uma das responsáveis pela sopa que vai para a rua para os sem-abrigo, que eu faço ao sábado. E pronto, e é por isso que eu estou lá esses anos todos. Foi juntar o útil ao agradável. Eu precisava da ajuda deles e eles precisavam de voluntários na altura. E depois, em 2008, nessa altura eu já tinha a minha filha. Quando a TV Zimbo começou a fazer as primeiras gravações da TV Zimbo foram cá, no auditório Valentim de Carvalho, que era ali na Quinta das Conchas. Eles estavam a recrutar angolanos para fazer a gravação do programa Hora da Lei. E eu fui fazer o casting. Na altura a minha filha acho que tinha 4 ou 5 meses. Fui fazer o casting e como eram vários angolanos lá, eu tinha levado para a cuca e estava a comer. E era aquele, me dá só, e nunca mais comi isso. Olha, foi ali que começou os quitutes. Eu pensei bem aqui, era muito angolano junto. Primeiro dia ofereci. Segundo dia, aí não trouxeste. Disse, espera lá. Isto é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então eu disse ao meu marido, bem, eu vou fazer para a cuca e vou levar em torrado, mas vou levar em saquinhos. Mal eu cheguei, trouxeste para a cuca? Eu disse, trouxe, mas é para vender. Eu comecei a vender por 50 cêntimos o saquinho. No mesmo dia, vendi todas. Já nem me lembro se foram de 15 ou de 20 euros. Mas eu disse, pá, fogo. E afinal, no segundo dia eu já levei de 50 euros e acabou. Eu quero... Depois, lembro que a Vissolela disse-me assim, Ruth, não queres cozinhar para o pessoal que vai gravar o Macambo? Disse, olha, cada vez que eu cozinhava, eles pagavam, né, 80 euros. Disse, pô, a gravação também era 80, então comecei a fazer dinheiro assim. Depois havia uma senhora, que eu agora esqueci-me o nome dela, ela também fazia trabalhos para SIC, me convidou para fazer comida. Eu não aparecia na SIC, quem aparecia era a senhora Filipa Vai com Deus, que Deus o tenha. Ela tinha lançado um livro, então eu cozinhava e ela apresentava as comidas. Ok. Sim, mas eu cozinhava em minha casa e ela levava na SIC e ela apresentava, pronto, a comida do livro dela era assim, mas pronto, eu ganhava dinheiro com isso, nem estávamos chateados. Mas os quitutes nasceram em 2008, na altura das gravações do TV Zimbo. Que engraçado, tu agora estás-me a dizer, então, isto pode ser um bocadinho polémico, mas, então nós tínhamos uma pessoa que no programa apresentava a comida como comida feita por ela, mas afinal não era essa pessoa que fazia. Não. Não recebeste nem sequer nunca, o teu nome nunca foi mencionado como a pessoa que fazia aquela comida. Ok, que poderia ser do livro, mas não era ela que a fazia e não era a comida dela que aparecia, não é? Não era. Nunca houve reconhecimento disso, não. Reconhecimento. Não. Eu até me lembro que nessa altura eu às vezes limpava a casa do senhor Chaves e a filha dizia, Ruth, não é justo. Pois não. É que é isso mesmo que eu estou aqui a pensar. Ela dizia, Ruth, não é justo, porque muitas vezes eu dizia, tem que ir lá levar a comida da SIC. Não é justo. A primeira vez que eu tive que pedir autorização, né, para sair do serviço para levar a comida, eles ficaram atentos ao programa, pensaram que eu fosse aparecer. Eu também, pela primeira vez, pensei, porque não me foi... A primeira vez que eu fiz, não me foi transmitido que eu não ia aparecer. Não foi. Depois é que eu percebi, ok. Tu não vais entrar, porque não foram claros. Da primeira vez que me pediram para cozinhar, não foram claros comigo. Mas pronto. Está feito. É um bocado feio. As ações ficam para quem as pratica, não para mim. Pois. Mas ganhava dinheiro com isso. Sim, ok, eu percebo, tudo bem, ganhavas o teu dinheiro, mas não é bonito, não é? Porque não era o trabalho daquela pessoa, ou pelo menos dizer, pronto, mostrar que foi outra pessoa que cozinhou. Sim, não parecia, era ela e tudo mais. Ok. Então,
A Quitutes então apareceu na TV Zimbro, podemos dizer assim. É assim, não é? não, apareceu na altura que eu estava a gravar a TV Sim, Zimbro. ou seja, sim, não sim. mesmo na TV, foi Não, nessa altura não mesmo, que mas foi nessa altura apareceu que eu lancei, porque a tua marca. havia muita gente ali, muitos angolanos principalmente, né, a gravarem. Então foi assim, eu depois criei uma página do Facebook que era Artes e Quitutes. Artes porque já tinha as bijuterias anteriores, então Artes e Quitutes, e ficou assim, o Quitutes. Então agora vamos falar melhor sobre o que é Artes e Quitutes, porque eu, lá está, estive a pesquisar um bocadinho sobre ti e apercebi-me que tu fazes muita coisa e vai muito além da cozinha, ou seja, Sim. deixa lá ver se eu sei tudo. Fazes workshops de turbante, Sim, fazes pulseiras, Sim. não é? Fazes peças de artesanato, sim, fazes show cookings, Sim. fazes os quitutes, ok, participas em muitos festivais, verdade. participas em tertúlias, Sim, trabalhas para a Legião da Boa Vontade, Sim. trabalhas muitas vezes para a Associação Crescer é verdade. e ainda és agente da Bimbi. E foi para Totoietos também. Pronto, então, Não posso me esquecer dos fazes- Totoietos, é a fazes, comunidade. É a muita comunidade. coisa. Sim, sim. Eu gosto. Como é que geres todas essas routes? Bem, o meu dia tem 48 horas. E não 24. Esqueci de dizer que eu sou agente Bimbi. Não, eu disse. Ah, Foi a ok. última coisa que eu disse. Ah, Disse pronto. isso. É assim, existe uma agenda que tem que ser bem programada. Com força de vontade a gente consegue tudo ou quase tudo. É preciso ter disciplina. Porque se nós não tivermos disciplinado, não conseguimos, né? E entramos numa frustração. Primeira coisa, pedir a Deus para não permitir ter frustração. Porque é preciso também ter isso, né? Eu sou de uma comunidade, eu sou cristã, sou católica, sou escoteira. É bom também dizer que eu sou escoteira. escoteira? Sim, sou chefe de escotismo. Sim, aos sábados tenho os lobitos comigo, que são os mais pequeninos, sim, sou. Mais uma coisa para adicionar. E assim, adoro o que faço, porque sim, e eu acho que quando a pessoa gosta, quem corre por gosta não se cansa também, não é? Então tudo bem programado consegue-se. Ok. Então e tu hoje trouxeste, antes de mais, muito obrigada, que eu não estava à espera deste banquete, tu hoje trouxeste várias coisas da tua quitutes, não é? Sim, Então vamos falar um bocadinho sobre elas. Vejo para cuca, sim. não é? E tu tens três As qualidades. diferentes, não é? Sim. Então, tem paracuca tradicional e depois tem a paracuca com sabor a gengibre. O sabor a gengibre ganhou mais vida na altura da pandemia. Ok. Por quê? Porque as pessoas usavam muito o gengibre para curar por causa da garganta e porque fazia bem, chá de gengibre. Eu pensei, por que não paracuca de gengibre? E comecei a avisar as pessoas, tem paracuca de gengibre. E foi, eu quero. E não sou assim com amendoim, mesmo o próprio gengibre fazer paracuca. Só que o que acontece? Quando ela é assim com amendoim, ela dura imenso tempo. Quando é só com gengibre, ela só tem duração de um mês. Por quê? Porque o gengibre contém muita água. Quanto mais água o fruto seco tiver ou coisa, dura menos. Ok. Vai começar a ficar mole e pronto. Mas o amendoim, como é mais seco, dura mais tempo. Depois com o piripiri também, que era para variar, e no festival do piripiri então eu vi que isso funciona muito bem. Nós estávamos a falar há bocadinho, antes de começarmos a gravar, das diferentes maneiras que nós temos de chamar as coisas. Porque, por exemplo, o jinguba, Sim, que em Cabo Verde é mancarrinha. é mancarra. Sim. E tivemos a falar dos vários nomes que estas coisas, Sim. que estas coisas têm. E tu falaste uma coisa muito interessante que eu quero que voltes aqui a repetir, do pé de moleque, Exato. que se chama no Brasil pé de moleque. Antes de falar do pé de moleque, vou só dizer que a jinguba ou amendoim ou mancarrinha, no Algarve chama-se alcalgoitas. O nome é diferente. No Alcalgoitas. Não sabia. É, não sabia.
Pronto, uma pessoa quando está nesse mundo tem que pesquisar um bocadinho e saber, e porque se tens clientes naquela zona tens que explicar o que é, então vou aprendendo cada vez mais. Então, o pé de moleque tem uma história engraçada, né? Nós chamamos pé de moleque, mas não é pé de moleque, é uma história que aconteceu no Brasil, na Bahia. Havia uma senhora que fazia o doce de jinguba e ela punha para secar. E havia miúdos que roubavam. E ela gritava pé de moleque para pedirem. Pé de moleque, pé de moleque. E as pessoas achavam que aquilo era o nome do doce. E assim ficou pé de moleque. Mas não, é pé de moleque. Maravilha. Eu adoro ouvir estas histórias, estas curiosidades Sim. de onde é que vêm estes nomes. Também é muito engraçado que estávamos a falar sempre antes de começarmos a gravar, a questão de tu teres trazido tanta variedade, tudo dentro do mesmo produto, que é o amendoim. Exato. Não é? Há imensas coisas que tu podes fazer com o amendoim. Sim, e mesmo assim não tem aí o doce de jinguba, tem o doce de jinguba que é mais redondinho, falta o bolo de jinguba e o do amendoim também é onde nós fazemos a moamba. Pois é. Da próxima vez tens uma moamba. Exato. Eu prometo. Fica prometido. Sim. Ruth, agora vamos falar um bocadinho mais sobre os desafios do empreendedorismo. Tu, como mulher negra, empreendedora em Portugal, quais são os desafios que tu enfrentas todos os dias? São muitos. São muitos, mas felizmente eu acho que o saber ser e estar é fundamental. No princípio, havia sítios que olhavam assim e era logo um não, sem a pessoa explicar o que é que faz. Hoje em dia já não. Hoje em dia as pessoas querem nos ouvir. Porque eu acho que parece que as pessoas já lembraram-se que a África é o berço da humanidade e está muito virado. Hoje em dia nós já vemos muitos estrangeiros a usar o que é nosso. E então as portas já estão a se abrir cada vez mais, não todas abertas. O maior desafio que eu encontrei foi mesmo no princípio dar a conhecer o meu trabalho. Mas hoje em dia não. Hoje em dia acho que a Ruth já é um cartão assim, de vez chego, mas é a Ruth. Não, eu acho que é assim, o trabalho que se fez com a Crescer foi muito gratificante, até porque a minha cara esteve nas ruas. E depois outra coisa que eu também fiz, mas isso fiz antes de conhecer a Crescer, que é mesmo para as pessoas me pararem na rua de propósito e quererem saber quem eu sou, foram os meus brincos. Eu lancei brincos com a minha cara e as pessoas, onde é que foi, onde é que faz, o que é que faz? E então aí eu me sentia obrigada a falar um bocadinho mais de mim. Eu também quero, ok, vamos marcar e coisa, pronto. E então me sentia obrigada a falar mais de mim. Olha, não faço só isso, faço aquilo e aquilo. E as pessoas começaram. Hoje as pessoas, se eu não tiver com esse brinco, há pessoas que não me conhecem. Há pessoas que só me conhecem se eu estou com um turbante ou com brinco, é verdade. Sim, é parecida. Não, mas se olha, ela, pronto. E então tive que me impor e marcar, né? Pronto, e criar ali uma postura, senão... Uma maneira de te apresentares, não é? Sim, para as pessoas sim. levarem a sério. Exato. Como uma empreendedora. Exato. Em Portugal. Porquê que quiseste lançar brincos com a tua cara? Isto... É assim, havia uma loja lá na Garda Oriente e eles vendiam brincos com bonecas africanas e de afros, né? Pronto. Eu cheguei-me lá uma vez e eu disse, onde é que se manda imprimir isso? A senhora disse, é no Brasil. E eu, olha, eu quero imprimir estes. Numa primeira fase eu mandei imprimir logo 30 pares. Com os meus pais, com as minhas sobrinhas, pronto, com a minha família. Eu disse, mas nós nunca fizemos isso. Eu disse, tudo na vida tem primeira vez. Se correr mal eu assumo. Mas tudo na vida tem primeira vez. E foi um sucesso. No entanto, quando entravam na página do senhor, as fotos que estavam lá de brincos eram as minhas. Ele só tinha, a única cliente que tinha fotos do rosto verdadeiro era eu. Pronto. E foi muito bom, porque na pandemia, por exemplo,
as pessoas, eu não precisava tirar a máscara para saber quem eu era. Eu tinha o meu brinco. Até fazer ideia. Pronto, está a ver? Então, a pandemia ajudou. Isso aconteceu antes da pandemia, mas na pandemia foi a altura que mais pessoas me ligavam. Eu também quero, achei tanta piada. Pronto, foi na altura que se mais. Durante a pandemia tu só fazias assim ao Sim, brinco sim, para, sim. para as E pessoas não, saberem porque eu que- tenho várias caras, não é só isso. Eu tenho várias, de várias maneiras, sim. Sim. Pronto. Maravilha. E agora acho. estávamos aqui a falar da Crescer e é engraçado porque foi precisamente por causa da Crescer que eu te conheci, que eu no ano passado eu entrevistei o Américo Sim. por causa do festival É o Encontro, na Amadora. Na altura ia ser a primeira edição, já aconteceu a segunda, e eu lembro-me de estar a falar com a Crescer e nem sequer estávamos a gravar e disseram-me, Cláudia, se tu precisares de pessoas, tu tens que entrevistar a Ruth. E foi daí que eu comecei aqui a pesquisar a Ruth e foi no ano passado, no festival É o Encontro, que eu fui ter contigo. Sim. E que finalmente associei o nome à cara e a primeira coisa que me fizeste, tu não te deves lembrar disto, mas eu lembro muito bem, foi dares-me a tua moamba a experimentar. Oh. Foi a primeira coisa que tu fizeste. Eu cheguei lá e engraçado. disse, Ruth, eu sou a Cláudia, pronto, apresentei-me e tu disseste, a primeira coisa, eu nem sequer me apresentei como uma apresentadora de um podcast, nem nada disso, Sim. e a primeira coisa que tu me fizeste foi toma um bocadinho da minha moamba para experimentar. E eu achei isso muito, muito amoroso, muito querido, muito o cuidado com o outro. Sim. E depois de realmente pesquisar um bocadinho mais sobre ti, eu acho que isto é mesmo muito tu cuidas muito dos outros, daí também a tua ligação com a Associação Crescer, com a Legião da Boa Vontade. Podes falar um bocadinho mais sobre o que é que tu desenvolves para estas duas associações? Bem, para a Legião da Boa Vontade. A Legião da Boa Vontade é a minha casa. A minha filha diz que eu sou empregada dos sem-abrigos. A Legião da Boa Vontade. Falar da Legião da Boa Vontade é assim: é a casa que me acolheu quando eu precisei de colo. É onde eu encontrei conforto ao mesmo tempo. Eu acho que o maior defeito em termos de fazer essas coisas boas está no meu nome, Ruth. Se vocês forem ler a Bíblia e vão perceber um bocadinho mais da Ruth. E acho que foi aí onde começa esse, quer dizer, defeito bom, que eu digo assim, ai, Ruth. Então, a Legião da Boa Vontade, para mim, deram muito e eu agora sinto aquela necessidade mesmo também retribuir cada vez mais. Eu na Legião da Boa Vontade, independentemente de fazer sopa, uma vez por mês também dou aula de cozinha lá, nas famílias carenciadas que às vezes não sabem o que fazer com algumas coisas. Já fizemos com pão, como aproveitar o pão. Faço também sobre o reaproveitamento das coisas, né? Com o pão, com a batata. Então, de vez em quando elas chamam-me para poder falar com essas famílias que têm dificuldade e acham que com pouco não se faz muito e com pouco pode-se fazer muito. E pronto. A Legião da Boa Vontade é aquilo que me emociona. É a minha casa. Eu acho que não me vejo deixar ou me separar da Legião da Boa Vontade. Agora, a Crescer. A Crescer foi uma história muito estranha, não é? Eu nem sei se eu devo falar sobre isso, mas a Crescer estava a fazer. Se não quiseres falar, também está tudo bem, está bem? Ok, mas pronto. Mas vou falar da minha aproximação com a Crescer. Eu conheci a Crescer pela Cruz Vermelha. Na altura eu estava desempregada e eu sinceramente não sei ficar parada. E pronto, estava à procura de outra coisa para fazer, né? E então fui à Cruz Vermelha, que era para fazer um novo currículo. Eles também ajudam as pessoas com os novos currículos, encaminhar não só para se inscrever no centro de emprego, para cursos também. E então eles depois é que falaram com a Crescer, e a Crescer, na altura era a Sofia e a Teresa, queriam conhecer-me pessoalmente, né? Porque falaram-lhes que eu fazia comida. E então eles foram à minha casa,
E depois marcaram um encontro com o Nuno Belchor, onde quando eu fui, como gosto sempre de oferecer, não era só para falarmos, mas ele veio logo para o que aqui estava. Tal como hoje, não é? Sim, o Nuno provou e disse, temos aqui uma cozinheira e tal, e pronto. O Nuno chefe, não O é? Nuno chefe, Bergoso. sim, o Nuno Bergosa é fantástico. Ela é uma pessoa incrível, de uma simplicidade fora de ser, muito Um dia querido. também virá aqui. Sim, tem que vir. Ela é muito querido. E então, pronto, o Nuno e a Sofia decidiram, olha, então, Rotoli, queres participar? Mas antes do festival, eu fui cozinhar no Mesa e fiz um caldo de peixe. O Mesa O mesa é um restaurante, mas que pertence É uma a crescer. mesa, não é? É um uma restaurante. mesa, é uma mesa, sim, é uma É uma mesa. mesa. E então eles convidaram para ir lá cozinhar. Ali paga-se barato, acho que as pessoas pagam 7 ou 10 euros e têm direito à entrada, assim, pronto, uma refeição bem, bem rica. E eu fui fazer um muzungué, caldo de peixe com farinha, mandioca e aquilo correu lindamente. Mas acho que essa fotografia do caldo de peixe está no Instagram, mas pronto. Muzungué, Sim, como se chama? Sim. Ok. Fui fazer um muzungué. É um prato E aquilo- típico. É um prato, sim, um prato típico de Angola e não só, é um tira-ressaca também. As pessoas quando vão à festa, no dia seguinte querem um caldo. E É um então, caldo de peixe, desculpa estar a interromper um pouco. sim, é um caldo de peixe feito com peixe grosso e peixe seco. Ok. Pronto, no fundo o sal é o que sai do peixe seco. Pronto, fui fazer, ele gostou imenso e sei, então, que no entanto ele quis que no festival tivesse caldo. Eu disse, não dá muito jeito, o caldo é muito líquido e tal, mas mesmo assim foram lá clientes pedir caldo. Mas pronto, no primeiro festival fiz a moamba tradicional e fiz mofete, peixe grelhado, feijão de palma, pronto, comidas típicas nossas. E pronto, daí o festival começou e correu muito bem. E desde aí és convidada. Desde aí não, porque eu acho que até antes já eras. Já, não sim, é? sim. Mas também fazes muito isso, ir a festivais, mostrar a tua comida, Exato. cozinhar, Sim. fazer show cookings. O primeiro festival, na verdade seja dita, o primeiro festival, a primeira feira, vou falar feira, que eu participei aqui em Portugal foi no Museu da Carris e foi por um telefonema enganoso. Uma senhora ligou para mim, que ela trabalhava na RTP e disse, o meu colar já está pronto e eu não me encomendou nenhum colar, embora eu também faço. Ela disse, faz colar? Eu disse, faço, mas não tenho nenhuma encomenda da senhora. Ela disse, espera lá, depois vi o número, desculpa, foi engano. Mas já agora, como disse que faz, o que é que faz mais? E eu fui falando, o que é que eu faço? E ela, olha, vai acontecer uma feira no Museu da Carris, quer participar? Eu disse, quero. Mas eu não conhecia ela, eu fiquei com o número dela e fui participar no Museu da Carris, que foi o máximo. E lá conheci muita gente que é ligada já a essa área, já fazia feira e festivais. Uma das pessoas que eu conheci e que me desafiou, que é para começar a fazer os workshops de banda, foi a Lídia Severino. Ela disse, olha, Ruth, vai acontecer um festival, não sei se já ouviram falar da Padema. A Padema é uma organização, a plataforma para o desenvolvimento da mulher africana em Portugal. Na altura a presidente era a Luzia Muniz, eu também pertencia à Padema. Está um bocadinho morto, mas ainda existe. Então a Lídia disse, afinal já não há vagas de inscrição, só se fizesse uma coisa diferente. E eu disse, o que é que eu posso fazer diferente? Ela disse, um workshop de turbantes, porque ela via-me sempre de turbantes. Eu disse, bem, eu nunca fiz um workshop de turbantes, mas vamos a isso. Eu sei falar, por que não? E assim, e comecei, quer dizer, uma coisa é eu amarrar sozinha na minha cabeça, outra coisa é ir falar para a pessoa, isso é para que... Então me concentrei, estudei um bocadinho a matéria ali sozinha, eu e o espelho, e fiz, e foi um sucesso, as pessoas que estavam lá adoraram, e a Luzia Muniz disse, olha, a partir de agora vais passar a fazer workshop de turbantes. E no ano, e fui fazendo ano atrás de ano, aquilo acontecia na Casa Pia de Lisboa. Depois fui convidada pelo Batutuieto para fazer o mesmo trabalho, não só turbantes, mas vestes sem costura na Casa Pia. Isso já fui com os Batutuietos. Só que veio a pandemia e acabou. Eu ia todas as quartas-feiras à Casa Pia e não sou. Depois eu queria ensinar artes aos miúdos. Porque é importante, mesmo que a pessoa tenha um curso profissional, saber alguma coisa de mão. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, eu posso fazer uma bijuteria e vender, por exemplo, porque não aprender outras coisas para ganhar dinheiro? Porque há pessoas, eu sou engenheiro e acabou, e só sabe aquilo. Se perde o emprego, ele fica bloqueado. Hoje em dia,
por exemplo, eu tenho um irmão que é psicólogo, não trabalha na área. Formou-se, não trabalha na área. Se ele não souber fazer outra coisa, Não ganha dinheiro. não ganha dinheiro. O meu irmão mais novo, que é muito mais parecido comigo, ele hoje está formado também, mas ele começou a vender iogurtes na escola. Ele dizia, se isto daqui eu aprendi, minha irmã fazia iogurte, vou fazer. Começou na faculdade, ele dizia, eu via meus colegas com cara de fome, levava o iogurte, primeiro dia ofereceu, epá, esse iogurte é fixe. O segundo dia já foi, epá, estou a vender, caixa térmica no carro, começou a vender. Hoje ele fornece escolas. Uau! No entanto, começou assim, numa brincadeira. Ele disse, Ruth, tu não sabes, mas eu me espelhei em ti. Epá, Ruth não está aqui, o iogurte dele era bom porque eu não vou fazer. E hoje já fornece escolas. Que maravilha. Bem, Ruth, eu acho que eu agora, depois desta nossa conversa e também por aquilo que eu fui lendo sobre ti, eu acho que a tua vida baseia-se muito em agarrar todas as oportunidades, sempre com um sorriso, Sim. sempre com vontade de fazer mais e de fazer para o outro, digamos assim. O que é que o futuro te reserva? Bem, o que é que o futuro me reserva? O meu futuro é agora. O meu futuro é agora, né? Estou já nas portas de fazer 50 anos, por isso o meu futuro é agora. Bem, o meu futuro me reserva... Eu sinto que me reserva coisas muito boas. Claro, manter esse sorriso, porque o sorriso é um dom de amor. Ele faz bem a quem o dá. Muitas coisas boas. Há coisas que ainda estão ali no armáriozinho. Eu não posso partilhar ainda, mas esses 7 ofícios vão subir para 8. Ok. Sim. Mas o futuro me reserva coisas boas. Muito coisas boas, porque eu acho que quem faz o bem, colhe bem. Não é? É preciso saber semear. Mas o futuro continuará, digamos assim, na cozinha ou... Sim. Sim. Ok. Na cozinha. Na cozinha e não só. Quer dizer, sim, é tudo a ver com cozinha, né? Porque, como eu disse, sou agente Bimby. Hoje, na Bimby, com orgulho meu, tenho já receitas criadas por mim. Que é ótimo. Também, né? Há essa possibilidade, não sei. Há essa possibilidade e fica o registro, que é bom. Fica o teu nome, fica Exatamente, o reconhecimento. sim, porque pronto, há receitas que não existem. E engraçado, eu entrei na Bimby mesmo, eu já ganhei uma Bimby quando eu fiz 40 anos, a minha tia, mais velha da minha mãe, que eu também chamo mãe, ofereceu-me uma Bimby, nos 40 anos, e depois havia um amigo que já nem vende, estava a vender Bimbys, foi quando eu adquiri a TM5. E a minha atual líder, que é a Vídia, eu fui fazer um workshop de turbantes na Expo, havia lá uma exposição, e passei, também havia uma banca da Bimby, e ela chamou-me e falou-me disso, eu não compro Bimby, tenho lá em casa 2, porque ainda não tenho ponto caramelo. E eu faço para cuca, na altura eu já fazia para cuca. E ela, assim que lançaram a TM6, que já fazia o ponto caramelo, ela ligou-me, disse, olha, essa Bimby já dá para ti. Hoje em dia já é possível fazer o pé de moleque com a ajuda da Bimby, em vez de ir à frigideira e com a Bimby. Pronto, já fiz isso para os colegas também, porque essa receita não está lá, mas é possível adaptar. E pronto, e vou adaptando receitas e é possível, sim, e fica registada lá. Se pudesses convidar uma pessoa para jantar contigo na tua casa, quem é que convidarias? Uma pessoa para jantar comigo em minha casa. A lista é grande. Os 3, então. Então, 3 pessoas. Primeiro, que eu acho que é uma pessoa que, às vezes que me cruzei, foi assim de uma simpatia para comigo, nunca jantamos juntos. O senhor presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é muito querido, tivemos agora juntos e foi incrível. Eu acho que eu convidaria para jantar. Convidaria também... bem, se eu disser que convido, ela vai dizer, nós almoçamos sempre.
Sim, uma pessoa, uma figura pública que eu gostaria muito de um dia sentar e convidar para almoçar é a doutora Francisca Espírito Santo. É uma pessoa que eu gostaria de jantar com ela, sim, apreciar uma boa momba. E o Nuno Bergosso, como sempre. É incrível. Eu adoro ele é uma pessoa fora de série. Já almoçámos, mas jantar não. Por isso, jantaria. O que é que tu cozinharias para o Marcelo? Bem, Depois tirares a selfie. depois de tirar. Já tirámos, certo? Já Claro, tiramos. que toda a Tiramos. gente que está com o Sim, Marcelo tem sim, uma sim, selfie. sim. Não, e agora foi mesmo incrível. Agora não. Tivemos juntos no Bazar Diplomático, sim. Ok. E sempre com muita simpatia. Já tivemos juntos outras vezes, né? Felizmente. É pelo meu trabalho e temos nos cruzado. O que é que eu cozinharia? Então, como ela é filho de Portugal, fazia um bacalhau espiritual, da minha maneira, e também fazia um calulu de bacalhau, a minha maneira, que eu queria um calulu de bacalhau que não leva aquela mistura de peixes e nem é a moda de Santo Tomé, é a minha maneira, que aconteceu num dia que eu tinha muita vontade de calulu e só tinha bacalhau em casa. E pensei, se não Vai tens ter que tu, ser. vai tu mesmo, vai ter que ser. ser. E correu muito bem e já fiz também no programa de televisão. Pronto. Bem, putz, muito obrigada. Nada. Devo-te dizer que eu tinha aqui muitas coisas para falar contigo, mas não sei, ouvir-te a falar sabe-me a casa, é mesmo conforto. E então podíamos ficar aqui horas a falar de tudo e mais alguma coisa e não das coisas que eu tinha aqui. Ok. Queria ser na mesma uma conversa muito rica Ok, e obrigada. quero-te agradecer muito. Obrigada. E espero que a vida te continue a sorrir, porque mereces. Obrigada. E muito obrigada por teres aqui Obrigada estado. eu. Obrigada eu. Estou cheia de fome. Yummy, yummy. Yummy. Podcast. Conexões. Yummy, yummy. Grande Big Papá.